Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco e hoje eu quero resgatar um vídeo do antigo canal Vai Jum, de 26 de março de 2021, que eu reassisti e achei muito interessante, muito atual. Então dá uma olhada aí, no final eu faço um comentário, ok? Quero falar algo para você que é católico. Se você não é católico, fique à vontade também no canal, seja bem-vindo. Esse é o canal Vai Jum, meu nome é Wilson Júnior. Se você é protestante, ateu, espírita, curioso, fofoqueiro, fique à vontade, inclusive, para comentar algo que você achar por bem. Você que é católico, preste atenção, é muito sério o que eu vou falar. Nós vivemos um momento de crise dentro da igreja. Para usar as palavras da irmã Lúcia, numa carta de 1970, nós vivemos um momento de desorientação diabólica. Esse período que estamos vivendo na igreja, hoje, no final do século XX, início do século XXI, foi um período profetizado desde o século XVI que teria uma crise tremenda. Bom, onde é que você viu isso, Wilson? Isso é tema para outros vídeos, né? Porque senão isso aqui vai ficar longo demais. Mas só para você saber, essa crise que nós vivemos hoje dentro da Igreja Católica não é uma surpresa, não é algo desesperador, é algo que nós vamos vencer, vamos passar de todo jeito. Mas eu teria alguns conselhos para você que é católico, dentro da minha pequena experiência, para que você sobreviva a esse período. Primeira coisa, cara, procure os debates na internet que vão acontecer, que acontecem o tempo todo, para pegar um recente. Nós estamos a 2 dias aí do Domingo de Ramos. E nessa quaresma, provavelmente você leu muita coisa sobre a campanha da fraternidade, da CNBB com o CONIC, coisas ruins ou coisas muito ruins. Coisas boas foi difícil de ouvir, mas também tem. Primeiro conselho, ouve os dois lados. Até que no meu canal mesmo eu falei, critiquei a campanha da fraternidade. Mas ouve o Padre Juarez também, é um que fala bem, né? Procura outras pessoas que vão falar de maneira positiva para que você possa formar a tua opinião, né? E não ficar seguindo gurus. Né? Opiniões são válidas? São válidas. Eu gosto de ver muitos canais aqui na internet, inclusive não só de católicos. Né? Por exemplo, eu vejo questão de política, eu vejo a Paula Marisa, que é protestante. Até pouco tempo atrás eu vi o Diego Rox, tem muito tempo que eu não vejo. Se não me engano, ele é protestante também. Enfim, Luiz Camargo, eu nem sei se ele tem religião, mas gosto de ver sobre política. Então, veja opiniões. Eu gosto de ler a Carta Capital, cara. Vejo que vai falar só bem do PT, a maravilha. Mas é bom pra gente formar a nossa opinião. Nem que seja para você perceber o ridículo, o cinismo do lado oposto. Ou, de repente, você vai perceber algo que você ainda não tinha visto. Mas é bom você ouvir os dois lados. Quando falam na Igreja Católica, por exemplo, muito mal da teologia da libertação, né, com toda razão, mas eu, por conta própria, fui e li livros do Leonardo Boff e realmente são ruins, não tem a ver com a fé católica. São conclusões que ele, como teólogo, tirou e que não estão de acordo com a doutrina da Igreja, não estão de acordo com a fé que recebemos dos apóstolos e que a Igreja vem trazendo há 2000 anos. Enfim, mas é bom você ouvir os dois lados. Outra coisa, você não precisa tomar partido. Eu me lembro de um debate do professor Orlando Fedeli, presidente da Associação Cultural Monfort, com o Olavo de Carvalho, filósofo, jornalista, né, escritor e tudo mais. O que acontece? Chegou um ponto que os dois eram um ofendendo o outro. Né? É como se, tipo assim, o Orlando falasse, olha, você segue o Olavo de Carvalho, você é um herege, você é isso, você é aquilo. E o Olavo de Carvalho, por outro lado, dizia, se você segue o Orlando Fedeli, você é um maluco, você é um fanático, você é isso, é aquilo. Cara, deleta essas partes de ofensas pessoais, porque isso aí não me interessa. E tenta aprender com aquilo que os dois têm de bom. O professor Orlando era excelente em questão de história, me ajudou muito. Tive alguns contatos com ele pessoalmente que foram muito importantes para mim, mesmo não concordando com todas as opiniões dele. Olavo de Carvalho, eu não sou Olavete, mas eu tenho o livro do Olavo de Carvalho aqui em casa, eu li o Imbecil Coletivo, eu li o Mínimo que Você Pode Saber para Não Ser um Idiota, são livros muito bons, eu recomendo inclusive. Embora nem todas as conclusões do Olavo de Carvalho, nem tudo que ele fala, que ele defende, eu concordo, isso é normal, gente. Não existe ninguém que você vai concordar 100%. Não tem essa. Então procure aprender desses debates, procure aprender, eu vi um pedaço do Bernardo Custer contra um protestante que é do canal Dois Dedos de Teologia, se não me engano, não lembro o nome dele. Procura aprender dos dois lados. Né? Isso vai ser muito importante. Não tome decisões precipitadas. Se você tem críticas, por exemplo,
tô desde 95 na igreja, é um tempo que eu tenho estudado muito, né, nesse período todo. Então, quando eu falo, por exemplo, que tem coisas estranhas no Concílio Vaticano II, não estou falando porque os tradicionalistas falam, porque o bispo Marcelo Lefebvre falava, ou enfim, eu fui conferir e realmente tem coisas que precisam ser esclarecidas, que não ficaram legal. Dou um exemplo para ficar rápido. A Lumen Gentium, que é um documento sobre a igreja no Concílio Vaticano II, ela ao final do documento traz uma nota explicativa sobre o tema da colegiabilidade dos bispos, ou algo assim. Enfim, o colégio dos bispos. Essa colegialidade. O que acontece? Uma nota explicativa é uma confissão de que o texto não está claro, ou ela não existiria. Então, só sem precisar ler o documento, você já vê que alguma coisa não está legal. Né? Mas é claro que tem muito mais do que isso. Né? Eu li a Sacrosanto Concílio, li a Gaudium et Spes, enfim. Não é isso que me dá suporte para opinar aqui e baixar um veredito. Gente, não leiam esses documentos. Olha, o concílio é o concílio do diabo. Isso são conclusões precipitadas que muitos estão tomando na internet e que não está legal. Por que não está legal? Porque, para usar as palavras da irmã Lúcia, em 1970, numa carta, irmã Lúcia de Fátima, ela disse que esse período da igreja seria um período de desorientação diabólica. E essa desorientação diabólica afeta a quem? A todo mundo menos eu? É claro que não. Afeta a mim também. Então, cuidado com as suas conclusões precipitadas. Por exemplo, o site do professor Emílio, da TV Nossa Senhora de Fátima, que ele tenha críticas ao Papa Francisco, ok, eu também tenho. Até aí é um direito nosso, de qualquer católico. O Código de Direito Canônico te autoriza isso, a você questionar aquilo que você acha que não está legal em questão de fé, em questão de moral. Você pode questionar o seu pároco, é lógico, de maneira respeitosa. É isso que o Código de Direito Canônico diz. No caso do professor Emílio, ele rejeita o Papa Francisco como um falso Papa, como se a eleição dele foi inválida, nas conclusões do professor Emílio. E ele, inclusive, chama o Papa Francisco de Tapa Francisco, assim, ironicamente, debochadamente. Isso é muito ruim, cara. Com isso, você perde a tua razão. E você pode até ser que você esteja com a razão, mas pode ser que Deus esteja te cegando por causa do teu orgulho, por causa da tua arrogância, por causa de você se achar o iluminado dentro da igreja. Então, isso é muito sério. Então, tem equilíbrio. Ouça os dois lados. Não tenha pressa de dar um juízo. Tudo bem, eu falei num vídeo aqui, a campanha da fraternidade é ruim. Beleza, porque eu me interei sobre isso. Agora, eu posso estar errado? Posso. Não estou. É curioso isso, né? Mas, brincadeira. Né? Vamos ouvir os dois lados, vamos analisar as coisas seriamente. Claro que uma hora a gente vai ter que tomar uma decisão, mas não tenha pressa disso. Não dá para ficar em cima do muro a vida toda. Então, professor Emílio toma conclusões precipitadas, tradicionalistas tomam conclusões precipitadas, progressistas, todos nós, eu posso sofrer isso também. O padre Paulo Ricardo pode sofrer uma desorientação diabólica também. O Papa Francisco também. Estamos todos sujeitos, estamos todos no mesmo barco. Então, cuidado. Eu vi gente, por exemplo, no Facebook, não vou dar nomes aqui, que fica chato, mas que em relação a essa missa que nós temos, depois da reforma de 1969, a pessoa rejeita essa missa, diz que essa missa não é válida, que as pessoas não deveriam ir a essa missa, e ainda escreve debochadamente, quando escreve sobre missa, essa missa nova que nós temos, bota MYC cedilha A, assim, para debochar mesmo, né? Para dizer que não é uma missa, não é a missa da Igreja Católica, é uma missa falsa. Cuidado com essas conclusões precipitadas. Você é o quê? A papa? É a papisa? É o papa da igreja? Cuidado, cara, cuidado. Isso é muito sério e você vai ser cobrado por isso. Não vá pela cabeça de ninguém. Forme a tua opinião primeiro. Esse é o meu conselho para você. E outra coisa, por mais que você estude, e você tem que estudar mesmo, por mais que você reze, e você tem que rezar cada vez mais. Se você é católico e reza o texto todo dia, dá um passo a mais, tenta ir pro rosário. Pô, Wilson, você reza o rosário todo dia? Olha, quase todo dia. Não vou te dizer que sou fiel ao rosário todo dia, diário. É uma luta. É uma luta que muitas vezes eu venço e muitas vezes eu perco. Porque isso é da vida de oração de todos nós.
vai ter momentos em que nós vamos estar, para usar um termo protestante, vamos estar no azeite, né? E vai ter momentos em que a gente vai estar no bagaço, assim, em pecado, fora da graça, então em que a gente fica meio, pô, vou rezar, tem que rezar, em pecado, precisando confessar, ou confessado. A oração não pode faltar na nossa vida, é uma batalha, não esmoreça. Então você tem que rezar, você tem que estudar. Agora, o conselho principal que eu te dou: confie na graça de Deus mais do que você confiar nos teus estudos ou na tua oração, na tua vida de santidade, se você acha que tem. Se você acha que está na graça de Deus, louvado seja Deus, tomara que esteja. Mas cuidado com essas conclusões precipitadas. Cuidados, porque você pode estar perdendo a tua alma e levando outros também a se perder. Então, é um momento de desorientação diabólica dentro da igreja. Tenha a humildade de ir até certo ponto e parar. Por exemplo, no livro que eu escrevi, né, quem está acompanhando no Face sabe que eu escrevi um e-book, está na Amazon, e lá eu bato firme de que o Papa Paulo VI não deveria ter sido canonizado. Lá os duas razões para isso. Há evidências enormes de que o Papa Paulo VI teria sido homossexual, praticante, inclusive enquanto Papa. Então, eu tenho como afirmar isso com certeza? Não. Mas há evidências enormes. E o propósito do livro é que justamente isso seja levado em conta. Porque não há defesa. Procura na internet se há defesa contra isso. Não há. Há defesa para Pio XII, há defesa para João Paulo II, há defesa para todo mundo. Para Paulo VI não tem defesa. Então é isso que eu cobro. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser. Nunca deixe de colocar esse parêntese nas suas conclusões. Se não há 100% de certeza, tenha essa clareza dentro de você. Eu posso estar errado. Posso estar errado, como eu coloquei, acho que na introdução do livro, pode ser que seja provado justamente o contrário e eu seja humilhado publicamente. Ótimo, isso vai ser ótimo para o meu orgulho, para a minha arrogância e tudo mais. Porém, como católico, o Código de Direito Canônico me autoriza a questionar esses assuntos. Então, respeitosamente, se você já perdeu o respeito pelo Papa Francisco, outro tema que é polêmico, Papa Francisco é um Papa legítimo, a eleição dele foi válida, foi inválida, também questiono isso no livro. Tem evidências que precisam ser esclarecidas. Agora, eu tenho como afirmar como certeza que o Papa Francisco não é um Papa legítimo? Não. Então, nós temos a obrigação de rezar por ele. Nós temos a obrigação de ouvi-lo como um pai, como carinhosamente, como Papa reinante. Bento XVI já falou que não renunciou forçado. Bom, isso não prova nada, porque se ele tivesse sido forçado, ele não viria a público falar: gente, fui forçado a renunciar. Claro que não. Então isso não prova nada. Porém, o que nós temos é que rezar e pedir a Deus que passe esse período de desorientação diabólica. Quando é que isso vai acabar? Quando é que isso começou e quando é que isso vai acabar? O vídeo está ficando longo. Agora, isso começou, segundo a profecia que eu te falei do século XVI, começou no final do século XIX, e perdura até os momentos de hoje. O que se encaixa nesse período é uma heresia chamada de modernismo. E isso nós teremos que falar em outros vídeos, porque vai ficar muito longo. Porém, se você veio até aqui, e tem interesse em se aprofundar mais, cara, não tenha pressa, tenha calma, cuidado com gente super, hiper, ultra radical. Se a pessoa é super, ultra, hiper radical com ela mesma, excelente. Se nessas conclusões, nesses estudos e tudo mais, ela está sendo ultra radical com o Concílio Vaticano II, com a Reforma Litúrgica, com o Papa Francisco, cuidado. Cuidado, porque essa precipitação pode te levar ao inferno, inclusive. Você pode estar julgando a pessoa sem saber. Então, questionar sim. Agora, se você não tem certeza, cuidado com as suas conclusões precipitadas. É o que eu te aconselho, ok? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você quer algum ponto do vídeo não ficou legal, não ficou claro, ou se eu falei brevemente, você gostaria que eu aprofundasse, comenta aí e a gente vai dar sequência a isso, ok? É isso aí. Vê como é que é importante a gente não se precipitar. Essa questão mesmo da renúncia do Papa, que em 2021 eu pensava de uma maneira, estava bem inclinado a achar que essa renúncia de Bento XVI tinha sido inválida,
Hoje eu já não penso dessa forma, porque outras informações vieram e tudo mais, lógico, a gente buscando estar na graça de Deus, buscando estar em comunhão, para que a gente também não cometa enganos, né? Evite ao máximo. Mas é algo que mudou, na minha opinião. Já não penso que Bento XVI renunciou forçado. Então, por isso que eu alertei sobre ter cuidado, não se precipitar e tudo mais. Não vou esticar mais o vídeo, é isso aí. Vamos para o próximo.